Vocês estão bem? Verdade? Graças a Deus. Abre a sua Bíblia no livro de João. João, capítulo 11. Amém? João, capítulo 11. Temos uma palavra de Deus para compartilhar com vocês hoje. Amém? Como está a expectativa do seu coração? Quer ouvir algo de Deus nessa noite, querida? Esteja atento, então. Glória a Deus. É uma história muito conhecida que nós vamos compartilhar, mas ela tem para nós também verdades, ela tem segredos, ela tem dicas importantes para a nossa vida. Te desafio a prestar bem atenção, a não deixar que nada tire a sua atenção daquilo que Deus tem para falar ao seu coração. Amém? Nós vamos ler primeiro do verso 1 até o 6, e depois do 17 ao 44. Mas antes de ler, eu te convido a fechar os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui nessa noite, Deus, para te adorar. O que nos traz aqui é a tua presença. O que nos traz aqui, Deus, é saber que o Senhor está neste ambiente quando nos unimos para te adorar, para glorificar o teu nome. Senhor, nessa noite pedimos que o Senhor possa trazer ao nosso coração a revelação da tua palavra, trazer à nossa mente a verdade da tua palavra, para que possamos, Deus, ter uma atitude diferente daquela que temos tido até hoje e buscar assim, Senhor, viver algo mais profundo no Senhor, viver os teus mistérios e conquistar no Senhor o lugar mais próximo ao Senhor, em nome de Jesus. Lançamos, Deus, a nossa mente, o nosso coração cativos ao Senhor. Senhor, quebramos as estruturas de pensamento e lançamos-nos abertos à Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém. Graças a Deus. Vamos ler então, querido, a partir do verso 1. Maria, sua irmã, a mesma que derramara perfume e enxugara os pés de Jesus com seus cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. E ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Olha só, ele amava, mas ainda demorou 2 dias para poder sair de onde estava. Verso 17. Verso 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Maria e Marta para confortá-las pela perda de seu irmão. Quando Marta ouviu dizer que Jesus estava chegando, foi encontrá-la. Mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela falou? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Você crê nisso? Ela lhe respondeu: Senhor, sim, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se e foi depressa ao encontro dele. E Jesus ainda não havia entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara.
Quando notaram que ela se levantou e saiu depressa, os judeus que estavam com ela, confortando, seguiram-na, supondo que ela iria ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo-o, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. O que ela falou? Senhor, se tu estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. Parece uma frase conhecida, né? Ao ver chorando Maria, os judeus que a acompanharam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Ele perguntou. Vem e vê, Senhor. Responderam eles. Jesus chorou. Jesus chorou. E então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, sempre tem alguns, né? Mas alguns deles disseram, ele não abriu os olhos dos cegos, não podia ter impedido esse homem que morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, e era uma gruta com uma grande pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Disse Marta, irmã do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já é de 4 dias. Disse-lhe Jesus, eu não te falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então, tiraram a pedra. Jesus entrou, olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia que sempre me ouves, mas eu disse isso para que este povo que está aqui ouça e creia que tu me enviaste. Depois de ter dito isso, Jesus bradou em alta voz, Lázaro, sai para fora! E o morto saiu com as mãos envolvidas em faixas de linho e o rosto envolvido num pano. E disse-lhe Jesus, tirem as faixas e deixem-no ir. Pai, esta é a tua palavra. Pedimos que ela possa cortar da forma que o Senhor quer que ela corte hoje nossa mente, nosso coração, nos levando a estar mais perto do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, querido. A gente pode observar nesse texto algumas coisas familiares e interessantes para nós. Vamos enumerar aqui algumas delas. Aquela família era uma família que conhecia Jesus. Amém? Você acha que você conhece Jesus? Eu não falei, não. Levante a mão se você acha que conhece Jesus. Ok? Então, pode ter alguma coisa a ver com você, não é? Então, aquela família sabia alguma coisa a respeito de Jesus. Aquela família tinha tido algum contato com Jesus. Mas isso não impediu que Lázaro morresse. Isso não impediu que acontecesse uma situação de muita dor naquela família. E a gente pode pensar algumas situações aqui hoje que pode trazer para a nossa vida uma revelação diferente daquela que muitos têm pregado. Algumas pessoas acreditam e pensam que porque você já conheceu Jesus, porque você já levantou a sua mão para Jesus, você nunca vai ter dificuldades. Nessa noite eu estou aqui para te falar que isso não é verdade. Porque a própria Bíblia nos diz que no mundo tereis aflições, nós teríamos dificuldades. O próprio Jesus foi morto aqui por nossa causa. Os discípulos de Jesus morreram aqui. E a história vem se cumprindo, senão o mundo estaria cheio de crente, porque crente não ia morrer. Mas nós estamos sujeitos às situações difíceis da vida. Então, se você hoje está passando por situação difícil, se você hoje se encontra numa situação que te incomoda, que te perturba, que tem tirado talvez o seu sono, eu quero te falar que hoje Deus tem alguma coisa para você nessa palavra. Nós podemos aprender alguma coisa aqui nessa noite. Então, casamentos desestruturados, pessoas com problemas de enfermidade na família, ou relacionamento de pai e filho, pode haver qualquer tipo de situação difícil, financeira, pode haver qualquer tipo de situação. E nós vamos aprender alguma coisa hoje nesse texto. Nesse texto a gente tem alguma coisa para aprender. Hoje a gente vai pensar sobre a restituição. O que acontece aqui? O que acontece naquela circunstância ali? Eles já conheciam Jesus. E Jesus não estava longe. O texto fala que estava a 3 quilômetros. E quando Lázaro fica doente e se agrava, porque não era qualquer situação que eles mandariam chamar Jesus, concorda?
Você vai no médico com qualquer dorzinha de cabeça? Vai ou não? Não, não vai. A gente geralmente vai procurar ajuda quando a gente tem uma impressão que a situação que nós estamos vivendo é difícil. Não é verdade? É ou não é, querido? Então, nesse caso aqui também não é diferente. Eles perceberam que a situação estava difícil e mandaram buscar ajuda. Quem eles sabiam que podia mudar a situação, que podia reverter aquele quadro? Jesus. Mandam chamar Jesus. Mandam chamar Jesus. É interessante pensarmos sobre isso. Quantas vezes na nossa vida, na sua vida e na minha vida, nós estamos passando por situações difíceis, mas ficamos tentando com as nossas próprias forças, o tempo todo, tentando reverter aquele quadro, sem pedir que Deus venha intervir. Quantas vezes você se esforça até não conseguir mais nada? Quando você não tem mais força nenhuma, aí você começa a pedir para que alguém ore por você, aí você começa a lembrar e falar com Deus a respeito daquilo. É interessante que a Bíblia nos ensina que nós devemos fazer conhecidas diante de Deus todas as nossas necessidades. Quais? Todas. Todas as nossas necessidades. Gente, é fantástico como a gente, acostumado em ter tudo que nós precisamos, a gente acaba não colocando diante do Senhor as coisas básicas da vida. Por favor, não perca o foco. A gente é acostumado com as coisas comuns da vida, respirar, água, comida, né? É interessante, no último jejum que a gente fez, alguém falou comigo assim, pastor, eu não estou conseguindo ficar sem comer, porque eu estou com fome. É normal. Todos nós sentimos fome quando não comemos. Mas quando nós desejamos oferecer algo para o Senhor a mais, isso vai nos custar alguma coisa. É normal isso. Então, quando nós pensamos aqui, vemos um caso onde a situação estava fugindo ao controle deles, eles mandam chamar Jesus. Resolveu? Resolveu? A princípio não, né? A princípio não. Mas eles tiveram a atitude certa. Convidaram Jesus, chamaram Jesus. Deus tinha um propósito específico nesse caso aqui. Porque lá no texto ele fala assim, olha, essa enfermidade não é para a morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado. Então, nós podemos aprender aqui que nós devemos chamar Jesus para a nossa vida, para a situação que nós estamos vivendo. Então, o que você está vivendo hoje? Qual é o quadro da sua vida? Pastor, está tudo beleza. E aí, você não precisa de Jesus? Precisamos de Jesus. Sempre, sempre, sempre. Sempre vamos precisar de Jesus. Para tomar decisões, para fazer investimentos, para fazer escolhas, para estar mais perto dele, nós precisamos de Jesus para tudo. Então, nós precisamos aqui aprender que devemos ter Jesus perto de nós sempre. Sempre, sempre, sempre. Lázaro morreu. Certo? E aí? Jesus fala com os discípulos, olha, Lázaro dormiu, então nós vamos ter que ir lá. No primeiro texto ele fala sobre dormir, mas no sentido figurativo, ele tinha morrido já. Os discípulos não entenderam, mas se ele está dormindo, depois ele vai ficar bem, está tudo certo. Mas não, ele morreu. E nós vamos até lá. E a gente precisa rever essa questão desse posicionamento, de enxergar nas entrelinhas o que fazer. E nessa noite a gente vai refletir sobre essa história. Deus, primeira lição que a gente pode aprender aqui é que Deus tem o tempo certo e a forma certa de agir em cada situação. Será que a gente pode ensinar alguma coisa para Deus? Sim ou não? Alguém pode ensinar alguma coisa para Deus? Nós não podemos ensinar nada para Deus. Nós podemos aprender com Ele. E nessa noite nós aprendemos com Ele. Então Deus tem um tempo certo e uma forma certa de agir. Olha só. No capítulo 11, verso 1, de 1 a 6, vai falar da história que eles mandam chamar Jesus, mas no verso 17, as irmãs dele falam o que para ele, repetidamente? Mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. A impressão que a gente tem quando elas falam essas frases é o quê? Que já é tarde. Está atrasado Jesus. Foi o trânsito? O que aconteceu?
Por que o Senhor não veio? Por que o Senhor me deixou só? Por que eu tenho que viver essa situação? Você já ouviu alguma, ou já disse alguma frase dessas? Por que o Senhor está permitindo que eu passe por isso? Eu não estou conseguindo mais. Isso é difícil demais para mim. Será que o Senhor não se importa comigo? Talvez sejam frases um pouco diferentes, mas elas têm uma conotação semelhante. Porque quando precisamos de ajuda e pedimos ajuda para alguém, esperamos uma resposta. Elas fizeram isso. Mas na cabeça delas, Jesus simplesmente não quis ir, ou não tinha outra coisa mais importante para fazer. E aí lamentam, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Agora, ele morreu. Então, querido, o que nós podemos aprender aqui, primeiro, é que Deus tem um tempo certo e a maneira certa de agir. Jesus ele foi até lá. Ele sabia a hora, ele sabia o propósito da situação que estava acontecendo. Quantas vezes nós estamos passando por momentos difíceis e queremos entender por quê? A palavra, talvez, que mais as pessoas dizem, que nós mais dizemos é: Senhor, por que eu estou vivendo isso? Será possível? Eu tenho me esforçado tanto para ser um cristão autêntico, para ser fiel, por que eu estou vivendo isso? Por quê? Por quê? Sabe, a questão não é por quê, é que Deus tem algo para nos ensinar em cada situação. Muitas vezes na nossa vida nós não vamos ter resposta a essa pergunta, por quê? Mas Deus sempre vai saber que aquilo é o melhor para nós. Lá no texto ele fala: olha, essa doença não é para a morte, é para que o Filho de Deus seja glorificado. Nesse caso aqui, ele já trouxe uma revelação para nós. Já veio. Mas muitas vezes na nossa vida a gente não vai entender. A gente vai questionar, a gente vai chorar, a gente vai lamentar, mas nós não vamos querer entender aquilo daquela forma. Muitas pessoas se rebelam quando passam por dificuldades, acham que Deus virou as costas para ele e agora também não quero mais saber de Deus, porque Deus não quer nada comigo, ele não me ajudou, ele virou as costas para mim. Será que essa atitude é uma atitude que vai ajudar quando precisamos tanto de Deus? Será que nós conseguimos viver nessa terra sem a bênção de Deus, sem a presença de Deus? Será que nós conseguimos ser bem-sucedidos no mundo sem a bênção de Deus? Então, queridos, mesmo quando nós não entendermos nada do que está acontecendo, mesmo quando nós não tivermos a explicação para aquilo que estamos vivendo, precisamos aprender a confiar no Senhor e saber que Ele sabe o que é melhor para nós. E agir com fé. O nosso papel é continuar buscando até que Ele opere em nosso favor. Amém? Continuar buscando até que Ele responda a nossa oração. A gente pode pensar um pouco no texto que vai falar sobre a justiça. Tinha o texto de Lucas capítulo 18, verso de 1 a 8, fala de uma viúva que vivia pedindo ajuda de um juiz para julgar uma causa que ela tinha contra uma outra pessoa. Ela se sentia injustiçada, e ela buscava aquele juiz todo o tempo: olha, julga a minha causa, eu estou sendo injustiçada. E o juiz não estava nem aí, não queria saber de nada daquilo. Mas um dia aquele juiz se posiciona: eu vou julgar logo a causa dessa mulher para ela me deixar em paz. Então, assim como Deus também, não que Deus queira que a gente fique importunando Ele, ou que Ele esteja enrolando a gente, não. Ele quer que nós possamos falar com Ele e declarar para Ele aquilo que nós precisamos. Ele quer que a gente entenda que Ele é o nosso Pai, que quer ser acessado para que possa responder às nossas necessidades. Amém? É importante isso. E no final desse texto, no verso 8 mais precisamente, ele fala assim: e ele lhes fará justiça depressa. Contudo, olha só isso aqui, contudo, quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé na terra? É um desafio para a gente pensar aqui exatamente em torno disso. Por pensarmos que Deus demora, por pensarmos que Deus não se importa com a gente, somos tentados a deixar a nossa fé se apagar. Isso é muito perigoso. Muito perigoso. Prestemos atenção nisso. Ainda que pareça tardia, a justiça do Senhor vem sobre nós. Amém? Um texto em Romanos, capítulo 9, verso 20 e 21,
Ele vem falar sobre uma questão de que, às vezes, a gente quer julgar Deus pelo que Ele permite acontecer ou não. E aí o texto fala sobre o seguinte: pode um vaso que foi feito pelo oleiro questionar por que o oleiro fez ele um vaso de ornamentação, um vaso de desonra? Um vaso. Alguém que foi criado, que foi feito. Então, queridos, precisamos entender o nosso lugar diante do Senhor e aprender a confiar nele e a depender dele, na grandeza, na infinitude da sabedoria dele. Amém? E isso é fundamental para nós. A segunda lição que podemos aprender aqui nesse texto é que o amor de Deus por nós não pode ser medido pela ausência de problemas. O amor de Deus por você, escute isso, o amor de Deus por você não pode ser medido pela ausência de problemas. E é interessante que a gente olha para Jesus e num momento muito delicado da vida dele, ele emite algumas palavras que podem confundir algumas pessoas. Deus meu, por que me desamparaste? A sensação humana, no momento de sofrimento, é de estar só. Mas isso não significa que nós estejamos sós. Você consegue entender isso, querido? Nos momentos difíceis da nossa vida, quando estamos ali, naquela luta, naquela dificuldade, tentando enfrentar, entender, vencer situações, a impressão que nós temos é de nos sentir sozinhos. Mas isso não é verdade, porque Jesus diz, olha, eis que estarei convosco todos os dias. Quantos? Todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele está conosco. Podemos acessá-lo, podemos chamá-lo, podemos convidá-lo, podemos abrir a porta da nossa vida e deixar que ele entre e mude a situação. Então, a ausência de problemas, a presença, ou melhor, o amor de Deus por você e por mim não pode ser medido pela ausência de problemas. Mesmo nos problemas, o Senhor está conosco. Tenha certeza disso, Ele não vai nos deixar nunca. Nunca vai deixar. Marta e Maria estavam confusas quanto ao amor de Deus, e ambas, ao receberem Jesus, falaram aquela frase, Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Então, será que eles colocam ali em xeque o amor de Jesus por Lázaro? Por que o Senhor não veio logo? Né? As outras pessoas questionavam, olha, ele amava tanto ele tinha recuperado a vista de cegos, por que não podia impedir que Lázaro morresse? Então, muitas vezes, o propósito de Deus vai se revelar na nossa vida de forma diferente. E isso não quer dizer que Deus não te ame. Então, se você hoje está se sentindo abandonado, está se sentindo isolado, órfão, eu quero te falar, o Senhor te ama. E Ele se importa com você. Ele tem propósitos na sua vida e pode mudar as circunstâncias. Muitas vezes estamos em situações semelhantes a esta. Então, por não compreendermos os caminhos de Deus, duvidamos do seu amor e do seu poder. E quando agimos assim, presta atenção, perdemos um link, perdemos o acesso a Deus. Porque o que nos liga a Deus é o quê, queridos? É a fé. O que nos liga a Deus é acreditar que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Mas se nós perdemos essa ligação, nos perdemos. Nos perdemos. Então, nós não podemos permitir que isso aconteça. Olha só, Jeremias 29:11, é um texto muito famoso. Presta atenção. Porque eu conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos para fazê-los prosperar e não para causar dano. Plano para dar a vocês esperança e um futuro. Essa é a palavra do Senhor. O plano de Deus para a sua vida e para a minha vida sempre vai ser esse. O caminho, o processo, aí é Deus que vai decidir. Está entendendo? Precisamos entender isso. O caminho até chegar lá é Deus que vai decidir. Por quê? Porque cada um de nós é uma pessoa diferente. Cada um de nós responde a um estímulo de forma diferente. Então, Deus, nos conhecendo, Ele vai usar o processo e a forma que Ele sabe que vai funcionar melhor com você e comigo. A gente vê muitas vezes a educação na casa, o pai e a mãe que têm 2 filhos diferentes, por exemplo. Um ele dá um castigo, o outro ele dá um cacete.
Por quê? Porque ele já entendeu como que cada um responde ao estímulo. Tem um que só precisa olhar, ele já entendeu a situação, já sabe que depois vai ter uma conversa. Vocês estão entendendo, queridos? Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Deus sabe o que é melhor para nós, Ele sabe qual é o melhor caminho para nos levar a lugares que vão nos tornar pessoas mais fortes. A terceira lição. A fé é a grande chave que abre a porta do sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. A fé é a grande chave que abre, que move no sobrenatural de Deus sobre as nossas vidas. Nós somos pessoas naturais quando não acessamos ao Senhor. Nós somos pessoas que são movidas por aquilo que enxergamos, que podemos pegar quando nós não acessamos ao Senhor pela fé. Mas quando nós nos deparamos diante de situações difíceis, quando a minha mão, quando o meu dinheiro, quando os meus amigos não podem mudar as circunstâncias, eu preciso de Deus mais do que nunca. E foi o caso que aconteceu aqui. Elas já deviam ter procurado os médicos daquela época, elas já deviam ter recorrido aos remédios daquela época, mas chegou um momento que não tinha mais o que fazer, agora só Jesus. Acessaram a fé. Então, a fé que você tem, talvez aquela que você acha que é pequena demais, ela pode mover no sobrenatural e mover circunstâncias que estão além do seu controle e do meu controle. Por quê? Porque é Deus que vai mover. Quando acessamos a Deus com a nossa fé, as coisas começam a acontecer. Querido, você precisa ouvir isto. Você precisa entender isso nessa noite. Que enquanto nós lutamos com a nossa força, enquanto nós lutamos com a nossa inteligência, sem acessar a fé, sem buscar o Senhor com entendimento, crendo que Ele pode mover circunstâncias, nós nos cansamos, nós nos enfadamos, nós queremos desistir. Mas quando nós acessamos o Senhor com a nossa fé, nós começamos a ver coisas que eram impossíveis acontecendo. Nós começamos a ver coisas acontecerem que estavam além da nossa imaginação. Esse é o nosso Deus. Mas precisamos acessar a Deus pela nossa fé. E a Bíblia nos ensina que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Agora, a grande questão é, você tem vindo aqui, semana após semana, você lê a Bíblia de vez em quando, ou talvez todos os dias, mas o que você tem feito com essa palavra? Essa palavra tem transformado uma chave na sua vida? Você tem usado essa chave para poder acessar o sobrenatural? Por exemplo, impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Hein? Nós temos acessado isso, nós temos lançado mão sobre isso? Querido, nós precisamos nos posicionar diante do Senhor. A questão da santidade, por exemplo, que é uma coisa que na cabeça das pessoas é como se fosse uma utopia. E eu tenho falado para vocês sobre isso. Gente, a questão da santificação é simplesmente a decisão de abandonar pecados. E quando eu abandono um pecado, eu me torno mais parecido com Jesus. Eu abandono outro pecado, eu me torno mais parecido com Ele. E a cada dia nós vamos caminhar assim. Então isso é um processo da santificação. Mas quando eu me acomodo no pecado, quando eu me acomodo em viver da forma que eu vivia no mundo com outras pessoas que ignoram o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, automaticamente eu estou vivendo acomodado no mundo. Eu estou longe de Deus. E aí tem um texto que vai se encaixar muito bem para pessoas que estão caminhando assim. Mas, Senhor, não expulsei os demônios em Teu nome. Apartai-vos de mim, porque nunca vos conheci. Então, se nós queremos compromisso com Deus, se nós queremos viver mais perto dEle, nós temos que deixar que Ele promova em nossas vidas as mudanças. E é interessante, porque nós temos um hábito de dar desculpas para não mudar coisas na nossa vida, porque eu nasci assim, eu fui sempre assim, e eu não sou Gabriela. A grande questão na nossa vida é enxergar que os propósitos do Senhor para nossas vidas, elas têm que ser acessadas espiritualmente. Eu preciso decidir diante de Deus
que eu preciso de mudança. Eu preciso decidir diante de Deus que eu preciso de mudança, transformação na minha vida. Então, Deus me ajuda, porque eu tenho lutado até hoje contra isso e não tenho conseguido. Deus me ajuda, porque eu quero realmente ter uma vida diferente. Eu quero ser um pai melhor, eu quero ser um filho melhor, um esposo melhor, uma esposa melhor. Eu quero ser um pastor melhor, eu quero ser um discípulo melhor. Eu quero ser alguém que reflete a tua glória. E isso vai exigir de mim atitudes de fé. Porque muitas vezes o inimigo vai dizer para você, é você que vai falar isso? Você que estava fazendo, você que já fez. Gente, a gente vê através da vida de Sansão, uma coisa assim, uma trajetória assim estranha demais. Deus tinha um propósito, trouxe aquele homem ao mundo com um propósito definido. Ele se desviou no meio da vida dele lá, se corrompeu e tal, mas no último dia da vida dele, ele pediu para que Deus permitisse que ele cumprisse o propósito da vida dele. E no último dia da vida dele, ele pôde viver o propósito de Deus. E eu não estou dizendo aqui que você vai viver a vida louca, não. Eu estou dizendo para você, comece hoje, crendo que Deus pode te levar para viver o propósito dele. Amém? Amém? É um desafio para nós, para todos nós isso. Amém? Crer. Então nós temos que entender que Deus Ele faz com que tudo aconteça para que cumpra a vontade dEle. E que nós precisamos apenas crer, confiar. O nosso trabalho é confiar no Senhor. A fé é o único caminho para milagres. A fé é o único caminho para milagres. Hebreus 3:12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo. Um coração que não acredita. Uma mente que está limitada às coisas do mundo, aquilo que você pode fazer ou não. Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Queridos, eu quero falar uma coisa para você. A questão da fé é um exercício. Você vai começar falando, você vai começar decretando. Senhor, eu quero viver isto. Você crê que Deus pode curar pessoas? Quem crê de verdade? Então você, a partir de hoje, querido, vai interceder por pessoas acreditando assim. E você vai começar a ver Deus curar pessoas. As pessoas vão começar a testemunhar o que Deus tem feito na vida delas, porque você acessou essa arma através da sua fé. Amém? A quarta lição importante que a gente pode aprender aqui é que precisamos remover empecilhos para que os milagres aconteçam. É claríssimo no texto. Jesus chega lá, né, a mulher chora, o outro chora, me levem até o lugar onde ele está. E levaram Jesus até o lugar onde Lázaro estava, tinha sido depositado o seu corpo. Já há 4 dias ele fala assim, olha, tirem a pedra. Tirem a pedra. Alguém fala assim, Senhor, já é de 4 dias, está fedendo. Acho que eles pensavam que ele queria só ver, né, o corpo. E aí ele fala o quê? Eu já não te falei que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Crer para ver. Não é ver para crer. Se você crer, você vai ver a glória de Deus. Então, ele fala assim, retirem a pedra, e tiraram a pedra. Irmãos, muitas situações na minha e na sua vida, agora eu quero que você preste muita atenção nisso, por favor. Nós somos pessoas que estão acomodadas. Queremos que Deus faça tudo por nós. Nós queremos até que as outras pessoas orem por nós. Nós queremos que as outras pessoas jejuem por nós. Nós queremos que as outras pessoas paguem as nossas contas. Incrível, não é? Mas tem coisa, o texto ensina que nós temos que fazer. Tem coisas que somos nós que temos que fazer. Então, qual é a pedra? Quais são os impedimentos que estão na sua vida, na minha vida, que atrapalham que o milagre de Deus aconteça? Que a transformação no seu caráter aconteça, no seu temperamento. Queridos, olha só, eu quero dizer para você uma coisa. Tem uns 9 meses eu tenho tido uma experiência muito especial com Deus.
muito especial. Tem algumas situações na minha vida que estavam acontecendo, e eu orando a Deus sobre aquilo, e o Espírito Santo começou a me incomodar, porque ele começou a mostrar para mim que muitas daquelas coisas eram atitudes de egoísmo. Que eu vivi com aquilo durante mais de 50 anos. E quando eu entendi, escuta, eu entendi que estava errado. Eu me desapeguei daquilo. Eu tenho lutado contra. O primeiro processo é entender. É entender. Então eu preciso abrir o meu coração para entender coisas que Deus quer me mostrar. Para que eu viva um milagre. E tem sido fantástico, irmãos. Às vezes até assustador. Coisas simples e coisas mais complexas. Mas eu tenho vivido dias incríveis diante do Senhor por causa disso. Eu entendi que aquilo não são coisas que glorificam a Deus, que me afastam de Deus. E decidi mudar, abandonar. E parecia tão difícil. Parecia tão difícil para mim. E Deus tem me dado graça, eu tenho vencido, eu tenho rompido. E eu quero dizer para você isso, que é possível na sua vida também. É possível você viver isso. Então, tirar os impedimentos, basta você se render diante do Senhor. Você não dá conta de fazer mais nada? Então, deixa alguém que pode fazer. Então, tira o impedimento. Acredite. Se posicione diante do Senhor. Olha, Senhor, eu não dou conta. Eu já fiz o que eu podia fazer, mas eu sei que o Senhor pode fazer mais. Então, eu me rendo. Eu tiro a minha incredulidade de campo. Eu tiro os meus argumentos de campo. E eu me disponho diante do Senhor a viver algo novo. Está entendendo? Então, quando Jesus fala assim, olha, tirem a pedra, e as pessoas tiram a pedra, eles foram surpreendidos exatamente por isso. Jesus não foi lá, ele não queria ver Lázaro morto, ele queria decretar a vida. Ele queria dar a restituição. Restituição. Então, situações que parecem estar perdidas, situações que parecem sem volta, para Deus, isso não quer dizer nada. Como nós vamos nos posicionar diante dEle? Como que a sua cabeça está diante do Senhor? Se a gente acostuma a ficar vindo e ouvindo coisas sem pensar, sem refletir e sem acreditar, nós vamos nos acomodar com aquilo, vamos nos tornar simplesmente religiosos ou questionadores. E quando Deus nos chama para ser discípulos, o desafio para você e para mim é nos tornar discípulos, pessoas que copiam as atitudes de Jesus, pessoas que se importam com outras pessoas, pessoas que saem da sua zona de conforto e vão até outras pessoas para refletir a glória de Deus. Pessoas que não consideram impedimentos como sendo um ponto final, mas levam até Deus, o Pai. Jesus ora ao Pai. Ele fala, olha, eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou falando agora para que eles ouçam e saibam que o Senhor responde. E essa palavra é para você e para mim hoje, nessa noite. Deus ouve a sua oração. Deus vê as suas lágrimas. Deus vê os seus limites. Mas Ele não valida os seus limites. Ele diz assim, contem comigo. Eu posso ir além. Te convido a ficar de pé agora. Quero te convidar a ficar de olhos fechados. Por favor. Pense nisso. Ainda que não compreendamos a maneira como Deus está fazendo as coisas, devemos crer e perseverar. Ainda que você não entenda nada, que você não
consiga acompanhar o raciocínio de Deus e nunca vai conseguir. Creia e persevere. Lembre-se, meu querido, que a chave é aquela chave que vai mover o sobrenatural e vai possibilitar as coisas acontecerem. Precisamos buscar a Deus em oração e trazê-lo para dentro da realidade. Marta e Maria mandaram chamar Jesus. Você já convidou Jesus para entrar no problema que você está vivendo? Se é saúde, se é financeiro, seja qual for, você já convidou Jesus para participar dele? Para mudá-lo? É a sua oportunidade. Se fizermos assim, querido, se aprendemos a viver dessa forma, ainda que haja choro e luto, como no caso de Lázaro, Deus pode reverter. Deus pode mudar a situação. Deus pode trazer esperança para relacionamentos que parece que já acabaram faz tempo. Que você já desanimou, acha que não vale mais a pena lutar por um filho que você não consegue mais dirigir, orientar ele. É tempo, querido, de refletirmos sobre isso. É tempo, queridos, de nos voltarmos para o Senhor, olhando e esperando exatamente isso dele. Mas é tempo também de tirarmos os impedimentos. É tempo também de nos posicionarmos diante do Senhor com a cabeça, com a mente aberta. Senhor, o que é que está atrapalhando o teu agir? O que eu tenho que fazer? Qual que é a minha parte nessa situação? É abrir mão de atitudes, de amizades? O que eu tenho que abandonar? O que eu tenho que fazer? Nessa noite, nós podemos crer que Deus pode restituir situações na sua vida, na minha vida, que vão fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Quando Lázaro ressuscitou e ele começou a testemunhar, as pessoas começaram a acreditar que Jesus de verdade era o caminho. E eles vieram se render até Jesus, vieram se render ao Pai por causa do testemunho de Lázaro. Então nós precisamos testemunhar, nós precisamos ter uma vida que seja coerente com esse Evangelho, coerente com o milagre de Deus. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite, Senhor, a Tua palavra pregada, ela nos revela, ela nos mostra, Senhor, que precisamos ter atitudes coerentes de pessoas que conhecem Jesus, de pessoas que sabem que Jesus é todo-poderoso, que sabem que Jesus é o Filho de Deus, que sabem que não tem limites para o poder de Deus, que sabem que Jesus nos ama e quer fazer parte da nossa vida. Meu Pai, em nome de Jesus, nessa noite que nós possamos colocar de lado a incredulidade, que nós possamos colocar de lado, Senhor, a acomodação, e que possamos, Deus, nos posicionar diante do Senhor como pessoas, como homens e mulheres que querem viver um tempo novo diante do Senhor, que querem conquistar, Deus amado, resposta às orações que temos levado até diante do Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus, talvez tenham pessoas aqui hoje, Deus, que têm tentado lutar com as suas próprias forças todos os dias, que têm se esforçado, que têm se desgastado, que até já deixaram de acreditar que podia haver uma mudança. Mas nessa noite, meu Deus, pregamos a Tua palavra, e a Tua palavra nos mostra, nos revela que não há situação perdida para o Senhor. Tu podes mudar. Tu podes mudar situações no corpo, na alma, no espírito. Tu podes mudar situações no ambiente, no ar. Tu podes, Deus amado, transformar a mente e coração. Meu Deus, em nome de Jesus, nessa noite, clamamos ao Senhor e te pedimos, nos ajuda a abrir mão de tudo aquilo, Senhor, que tem sido, Deus, impedimento, que tem nos afastado, que tem limitado a nossa aproximação, Senhor. Nessa noite, Pai, assim como Marta, Maria, nós queremos, Deus, tomar posse da restituição que vem do Senhor. Traga sobre nós, nós te pedimos em nome de Jesus.
Em nome de Jesus.